Começa agora, Alegria de Viver. A apresentação, André Luiz Ruiz e Solange Godoy. Olá, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos aqui reunidos, aprendendo sempre um pouco mais. Estamos aprendendo com o livro Cartas de uma Morta. Se você não conhece esse livro, quiser acessar os programas anteriores, você pode buscar tudo no offline da Rádio Boa Nova. O livro Cartas de uma Morta é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é a sua mãe, a Dona Maria João de Deus. Hoje nós estaremos retomando então a leitura de um capítulo anterior. Nós vamos retomar a leitura do capítulo 54. Então acompanhe conosco. Esse capítulo vai falar sobre o dia das 10 horas. Mas antes de nós iniciarmos, olá André, como vai? Olá Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, ela se sente muito feliz em ter você como nosso telespectador, como nosso ouvinte, porque ela é formada por uma equipe de profissionais bastante dedicada a que você também aproveite os conhecimentos da doutrina espírita que são tão importantes, tão preciosos, tão instrutivos. E é por isso que nós mandamos para você que nos escuta, você que nos assiste, o abraço apertado dos nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. E aí? Sentiu o abraço deles? E isto representa o abraço de todos nós da Boa Nova. Como a Solange disse, nosso programa de hoje vai começar com um finzinho do programa da semana passada. É o capítulo 54 do livro Cartas de uma Morta que a Solange vai começar a ler para a gente. Vamos acompanhar. Diante da minha atitude de assombro, solicitamente o guia explicou: Veja, minha filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta que você deixou. Aqui a situação climatérica é eminentemente benéfica em razão do equilíbrio da obliquidade da elíptica, propiciando aos habitantes deste venturoso orbe elementos de duradoura saúde. Bem, nós vamos fazer de novo alguns comentários interessantes. Você sabe que este é um livro que foi escrito pela mãe de Francisco, a mãe biológica de Chico Xavier, que desencarnou em 1915. Com a desencarnação, Chico foi entregue a uma madrinha que estava mais para a madrasta do que para a madrinha. Ficou com ela alguns anos e durante este período de 2, 3 anos, a sua mãe começa a aparecer para Chico nos momentos em que ele ia chorar no fundo do quintal depois de ter levado uma das 3 surras diárias que ele levava. Imagina um garoto de 5 anos apanhando 3 vezes por dia. E quando ele se refugiava no fundo, a sua mãe, Dona Maria, lhe aparecia. Ele então conversava com ela como uma criança conversaria com a sua mãe, estava vendo, não sabia discernir se era espírito ou se era gente. Ele pedia para que ela o levasse embora, mas ela não podia levar, ela recomendava que ele tivesse paciência, que ele obedecesse, que um anjo bom viria buscá-los. Bom, esta é uma referência à biografia de Chico, porque neste período, Dona Maria, depois, quando vai escrever este livro, já no ano de 1935, se refere primeiro à visita que ela fez aos filhos, à família, e depois, assim que ela está se reconhecendo conscientemente no plano espiritual, ela começa a visitar alguns lugares, entre os quais ela tinha vontade de conhecer o planeta Saturno.
Se você prestar atenção, nós estamos então nos referindo a 1915, 16, 17. A Guerra Mundial estava acontecendo, a primeira. Você imagina a tecnologia que existia no Brasil nesta época? Que tipo de tecnologia nós tínhamos? Nós não tínhamos um sistema postal eficiente, nós não tínhamos energia elétrica abundante, não havia ainda o telégrafo chegando até nós, não havia comunicação do telégrafo sem fio. Nós temos uma referência bastante escassa aos potenciais tecnológicos deste período. O Brasil era informado do que acontecia na Europa por força da chegada dos navios que vinham daquele mundo, do velho mundo, carregando jornais com 15 dias de defasagem. Quando a guerra acabou lá na Europa, esta mesma Primeira Guerra, levou quase um mês para que o Brasil soubesse que a guerra tinha acabado. Mais ou menos. Então você imagina o que é um espírito? Em 1915 e depois, quando ele vai editar isto, em 1935, e o panorama não tinha mudado muito, só tinha piorado. Tinha acontecido a crise da Bolsa de Nova York, tinha acontecido aqui o processo da recessão brasileira com a queda do presidente Washington Luiz, com as crises do café, a vinda depois do período revolucionário. Há uma confusão nesta época. Não havia tecnologia, não havia conhecimento científico, não havia praticamente... O indivíduo que quisesse se formar precisava estudar em uma universidade estrangeira, porque no Brasil ainda eram muito escassos os cursos variados. Tínhamos 2 faculdades de Direito, a faculdade de Medicina, e o resto era um resto. Pois vocês acreditam que num livro mediúnico, através de um médium pobre, sem estudo, sem recurso, que vendia retalhos em uma venda, saquinho de arroz, saquinho de feijão, pedaço de fumo, através da mediunidade, Dona Maria João de Deus, neste capítulo de poucas linhas, apresenta informações muito precisas. A primeira delas é de que no planeta Saturno, ela foi informada pelo espírito que a ciceroneava ali, que o mundo Saturno possuía um dia que durava aproximadamente 10 horas. 10 horas. Enquanto a Terra gira em 24 horas, Saturno gira em torno de si mesmo em 10 horas. E você procure na internet agora, em 2019. São mais de 100 anos que a Dona Maria João de Deus viveu essa experiência como espírito. Você procura e você verá que, de verdade, a ciência humana ainda tem dificuldades para definir com clareza o tempo de duração. Mas para fazer isto, eles tiveram que fazer uma medição do magnetismo do planeta, o giro magnético que o planeta faz, porque as nuvens estão encobrindo o núcleo rochoso, eles não conseguiam ver. Então eles mediram o giro magnético do campo magnético de Saturno e chegaram à conclusão que Saturno tem um giro em torno de si mesmo de aproximadamente 10 dias e 30 minutos, ou melhor, 10 horas e 30 minutos. 10 horas. Capítulo 54. Escrito em 1935, de uma experiência que acontece com Dona Maria João de Deus visitando Saturno em 1916, 17. Saturno tem 10 horas. O dia ali em Saturno. Puxa, meu Deus! Mas não é só isto. Procure agora também, se você tiver vontade de estudar, qual é o período orbital de Saturno. Período orbital, Solange, é o tempo que leva para o planeta dar uma volta em torno do Sol. A órbita de Saturno em torno do Sol. Nós sabemos que a Terra leva 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. Saturno está bem mais longe. E quando você procura isso na internet, sabe o que você encontra? A informação de que Saturno
dá uma volta inteira em torno do Sol em 29 anos e alguns meses, 4 meses, 29 anos, aproximadamente. Aí você vem aqui, no mesmo livro, escrito naquela época, ainda movida a lamparina de querosene, em que o Espírito que está orientando Dona Maria diz a ela que as estações em Saturno duram mais de 7 anos. Mais de 7 anos. Ai, André, mas eles não estão falando que dura 29 anos a volta inteira. Ora, faça a conta. São quantas estações do ano? Na Terra, em Saturno, em Júpiter, são 4. Multiplica 4 vezes 7. Um pouco mais de 7, porque aqui você está escrito, duram mais de 7 anos cada estação. Primavera, verão, outono e inverno. Multiplique um pouco mais de 7 anos por 4. Quantos anos você vai ter? 29 anos. E uns quebrados. Ou seja, você acredita que esta revelação, num livrinho assim tão pouco conhecido, tão pouco difundido, tão pouco lido, é precisa, são revelações precisas, feitas pelo mundo invisível, que certamente pode ser questionado por aqueles que não acreditam nele, mas eu quero então que você que não acredite, que você explique como é que desde 1935 está escrito aqui que Saturno tem um dia de 10 horas aproximadamente e um período anual de circunferência ou de translação, como é chamada o nosso giro em torno do Sol, de um pouco mais de 4 vezes 7 anos e alguns meses, que dá exatamente 29 anos. Como é que eles sabiam? Sem telescópios, não havia nenhum satélite. O Sputnik vai ser lançado em 1950 e alguma coisa, quase 60, década de 60, para mandar uns bipzinhos. Não havia nada de informação. Quando muito haviam algumas lunetas e eram muito caras, só os países desenvolvidos podiam ter acesso a isso. Não havia como mandar informações a esse respeito para o mundo. Hoje você abre o celular, você navega no mundo todo. Naquela época, só navio navegava no mundo, só. Não havia web, não havia internet, não havia energia. Nós vamos nos lembrar, por exemplo, que Guglielmo Marconi, em 1937 ou 1939, comemora a inauguração do Cristo Redentor, da iluminação do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, foi acionada lá da Itália, onde ele estava. Ele aperta um botão, uma rede elétrica, uma rede magnética cruza os 2 hemisférios e chega no Rio de Janeiro, e então as luzes se acendem. Uma ignição sem fio, a transmissão sem fio. Foi na inauguração da iluminação artificial do Cristo Redentor. Isso foi em 1937 ou 39, não me falha a memória. Nós estamos falando de 1916, 17. E olha, era uma coisa rudimentar, a primeira transmissão de uma ordem eletrônica, elétrica, um impulso elétrico de um hemisfério ao outro, sem fio. Era novidade. Então, veja só, daqui para frente ela vai falar muitas coisas, porque ela está descrevendo, Solange, ela está descrevendo a vida no planeta Saturno. É claro que nossas sondas não chegaram a descobrir todas estas coisas, mas descobriram muitas coisas que vão vir agora, na sequência, no capítulo seguinte, que a Solange vai ler. Vamos a ele? Capítulo 55. Novos aspectos da luz. O Sol aqui apresenta novos aspectos, porquanto sua luz, em combinação com os elementos atmosféricos, caracteriza-se por composições que você desconhece. E essa claridade eterna e suave que te provoca admiração é conservada em suas vibrações pelos numerosos satélites que a refletem, multiplicando os raios luminosos
e caloríficos. Aqui vem os satélites. Titã é um satélite de Saturno. Nós já temos um aparato humano orbitando Saturno. Porém, alguém pode dizer assim, mas como é que vocês podem afirmar uma coisa dessa? Não, hoje nós sabemos que Saturno tem uma quantidade muito grande, e se você navegar aqui, o número de satélites naturais tem nome, porque há muitos que não são nem nomeados, são aproximadamente 62 a 66, dependendo de como você considere, os satélites naturais de Saturno. Mais de 60 satélites estão orbitando. Você vê aqui, havia a possibilidade, porque é importante que nós digamos aqui, e Galileu Galilei, quando criou a luneta, quando recebeu, não é que ele criou, a luneta era um objeto óptico que veio dos chineses como uma coisa de brincadeira. Ele, como os fogos de artifício, ele pegou o objeto e fez uma brincadeira mais científica, apontou para as estrelas. E quando ele apontou isso, ele descobriu um monte de coisa na Lua, porque isso tornou muito grande, aproximou, não é? E nos cadernos de Galileu Galilei, nas observações que ele faz, foi quando ele descobriu que havia um sistema em Júpiter e um sistema em Saturno que ele desenha no caderno dele, onde há o centro, um planeta grande e um monte de outros astros em volta, que ao longo dos meses vão mudando de posição e vão desaparecendo, surgindo outros, o número vai alterando. Então, se você analisar os desenhos que Galileu faz no seu caderno, descrevendo o que ele estava vendo, você verá que já naquele tempo, Galileu Galilei detecta que Saturno possuía uma quantidade de 3 ou 4 ou 5, como Júpiter, satélites principais, quando se conseguiam vê-los através dos aparelhos rudimentares. Nós sabemos que todo este processo de pesquisas astronômicas sofreu um avanço não muito grande por causa dos problemas da ótica, problemas de fabricação de espelho, problemas ligados às tecnologias e à rudimentaridade das nossas máquinas para a produção de espelhos, que são cada vez mais necessários para captar a luz que vem do espaço. Nós, até a década de 30, imaginem isto, até 1930, não faz 100 anos, são 80 e poucos anos, este Edwin Hubble, cujo nome usaram para batizar o telescópio Hubble, ele, com suas pesquisas, é que descobre que existem mais do que uma galáxia que é a nossa. Os homens só conheciam a nossa galáxia, não conseguiam captar a visualização de outras galáxias. Foi um avanço conseguir descobrir que havia outra galáxia. Hoje são bilhões de galáxias, mas isso foi em 1930 e pouco, com as pesquisas de Hubble, que fez Edwin Hubble, não é? Então, o que Dona Maria está falando aqui, era impossível que ela, encarnada, que Francisco Cândido Xavier, encarnado, pudessem saber. Impossível. Tecnologicamente falando, talvez só em alguns centros muito avançados para a época, localizados em Estados Unidos, Inglaterra, que tinham artefatos de visualização astronômica mais potentes e ainda assim eram muito pequenos. Edwin Powell Hubble. Edwin Hubble. Obrigado, Solange. Foi o primeiro a conseguir provar que até então as chamadas nebulosas eram, na verdade, galáxias independentes. Aí que está. Isso foi em 1930 e pouco. Edwin Hubble. Você imagina, Chico Xavier escreveu, através dele, e a Dona Maria escreveu esse livro, foi publicado em 1935, é o segundo livro, junho de 35, de experiências que ela fez 1 ou 2 anos depois de desencarnada, em 1915.
Nenhum dos dois poderia saber. E, no entanto, eles estão dizendo aqui: o Sol tem aspectos novos, porquanto sua luz, em combinação com os elementos da atmosfera de Saturno, caracterizam-se por composições que vocês desconhecem. E essa claridade eterna e suave, que te provoca admiração, é conservada em suas vibrações pelos numerosos satélites que a refletem, multiplicando os raios luminosos e caloríficos. Numerosos, ela não disse o número, mas 60 satélites que hoje nós conhecemos é numerosos, né? Pode ser numerosos, não é? Bastante. Então, muito bem, programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta, enquanto isso dá para você ligar para a gente no 0800 12 18 38 e fazer a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Até daqui a pouquinho. Estamos apresentando o programa Alegria de Viver.